Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre um tema que cai de forma recorrente em prova, que é o erro quanto à pessoa. Você está aqui no meu canal do YouTube, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, divulga esse vídeo para os seus amigos se você puder e vem estudar direito penal aqui comigo. O que é o erro quanto à pessoa? O erro quanto à pessoa é uma das hipóteses de erro acidental, ou de erro de tipo acidental, como alguns gostam de chamar, já que ele está dentro do artigo do erro de tipo, dentro do artigo 20 do Código Penal, lá no parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa ocorre quando o agente, tendo o dolo de realizar o crime contra uma determinada pessoa, são crimes que recaem sobre a pessoa, um homicídio, uma calúnia, um estupro, crimes que têm como objeto material do crime a pessoa, aquela conduta recai sobre alguém. Ele quer praticar o crime contra uma determinada pessoa, o dolo dele é de atingir essa pessoa, mas ele acaba por erro praticando contra uma pessoa diferente. E esse erro, ele se concentra no momento da escolha da vítima. Portanto, esse erro, ele está antes da execução do crime, antes de iniciar a execução do crime. No momento dos atos preparatórios ou numa fase do intercrimes anterior ao início da execução. Ele já executa o crime contra a pessoa errada, a pessoa que ele selecionou de forma equivocada. Isso é o que caracteriza o erro contra a pessoa. Ele não agiu contra a pessoa certa e errou o tiro, por exemplo. Não, aí teria outra situação, que é o chamado erro na execução. O erro dele não foi no processo de execução do crime. O erro dele não foi no uso dos meios de execução. O erro dele foi antes. O erro dele foi no momento da seleção da vítima, da escolha da vítima. É exatamente isso que diferencia o erro contra a pessoa, do artigo 20, parágrafo 3º, do erro na execução, também chamado de aberratio ictus, lá no artigo 73 do Código Penal. Embora em ambos o crime recaia sobre a pessoa, embora em ambos o agente queira atingir uma pessoa e acabe atingindo outra, a diferença é o momento em que ele erra. Onde é que o erro dele incidiu? Se o erro incide na escolha da vítima, na hora de selecionar a vítima, ou seja, antes da execução, ali está o João, vou matá-lo. E não era o João, eu selecionei errado. Já no erro na execução, o erro está na execução do crime, no uso dos meios de execução do crime. Então essa é a diferença clara entre os dois. Legal? Essa é uma diferença bastante clara entre os dois. Você não deve confundir. A consequência é a mesma. Qual é a consequência do erro quanto à pessoa? A consequência do erro quanto à pessoa, deixa eu mostrar aqui a tela, é que o agente deve responder como se tivesse praticado o crime contra quem ele queria. Eu descarto, não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima, que foi a pessoa atingida realmente, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Ou seja, aqui o legislador cria uma ficção. Ele diz o seguinte: olha, se o dolo do agente era de atingir o João, e ele, por equívoco, escolheu a vítima errada e acabou praticando o crime contra o Carlos, ele irá responder por esse crime como se tivesse praticado contra o João. Ou seja, ele irá responder por esse crime como se tivesse realizado a conduta contra quem ele queria. Isso significa que ele vai responder, se for um homicídio, por exemplo, pela morte do Carlos, claro, que foi a pessoa que morreu, mas todos os elementos do crime, levando em consideração a vítima virtual, a vítima que ele queria atingir, é que serão considerados agravantes, causas de aumento de pena, eventuais qualificadores. Ele tinha um motivo torpe para matar o João, que ele não tem em relação ao Carlos, mas esse motivo torpe será transferido. O João era ascendente dele, então ele tem agravante do ascendente, que ele não teria em relação ao Carlos. Isso será transferido. Isso pode chegar a níveis de ficção bastante elevados. Vamos trazer isso para o feminicídio. Vamos supor que o ex-namorado decide matar a ex-namorada, o que é um feminicídio, né, no clássico do feminicídio. Só que no momento que ele vai para a porta da casa da namorada para matá-la, ela empresta o carro naquele dia para o irmão dela. Ele não sabe disso, o carro tem película no vidro. Quando sai da garagem, o carro que é dela, ele dispara e mata o irmão dela.
um primo dela, um tio dela, alguém que não tem nenhuma relação, e eu estou colocando um homem de propósito. Esse agente selecionou a vítima errada, porque ele se confundiu naquele momento, mas ele vai responder por esse crime como se tivesse atingido a vítima correta. Então, se essa pessoa morreu, ele vai responder por feminicídio consumado. Se essa pessoa ficou ferida, mas não morreu por circunstância alheia à vontade dele, feminicídio tentado. Ele responde como se tivesse atingido a pessoa que ele queria atingir. Ele responde como se tivesse praticado o crime contra aquela pessoa que ele queria praticar. Portanto, essa circunstância se caracteriza ali. Isso é muito comum em questões de prova com infanticídio. Né? A mãe, influenciada pelo estado puerperal, decide matar o próprio filho logo depois do parto, vai até o berçário da maternidade e mata a criança errada. Ok. Ela responde por infanticídio, porque ela responde como se tivesse praticado o crime contra quem ela queria praticar. Lá no aberratio ictus, que é o erro na execução, a consequência é igual. Também há essa transferência. Ele responde como se tivesse atingido quem ele queria, mas você precisa saber diferenciar os dois erros. Enquanto o erro contra a pessoa, o agente já seleciona a vítima errada, o erro dele antecede a fase de execução. No aberratio ictus, ou erro na execução, o erro dele incide na execução, no uso dos meios de execução. O erro dele está aqui, nesse momento, no uso dos meios de execução. Então a gente tem aqui essa diferença entre os dois. Legal? Esse era o tema desse vídeo, um vídeo um pouco mais curto do que os outros, mas amanhã continua o nosso desafio, amanhã a gente tem vídeo novo de novo. Não deixe de assistir. Valeu, até mais.